Olá, este é um vídeo em homenagem aos 100 anos de Paulo Freire, em contribuição a um projeto da vereadora Raquel Auxiliadora de São Carlos. Eu vou ler um trecho do livro A Pérola do Dragão, de Flávia Viváqua, uma grande amiga, da editora Bambual. O capítulo se chama Caminhando pelas Incertezas, aprendendo por meio das palavras geradoras. A citação é de Simone Weil. A atenção é a fonte mais preciosa e pura de generosidade. No curto, mas precioso período que passei com John, compreendi seu encantamento com a ideia de que muitas vezes não é ter a resposta certa que importa, mas o que realmente importa é ter a pergunta certa. Que devemos permanecer na pergunta, e isso nos conduzirá à resposta. Ele contou que também era uma afirmação importante para Paulo Freire. São as perguntas que fazemos que criam novas possibilidades, e as respostas que damos encerram a busca ou não. Se a pergunta for, quanto é 1 mais 1? Assim que você disser 2, a conversa termina. Mas se você fizer perguntas, haverá a possibilidade de continuar, principalmente se você fizer perguntas que não podem ser respondidas por sim ou não. Paulo Freire, em Conscientização, disse que o que ele queria era fazer perguntas que abrissem o sentido da vida das pessoas e o sentido do mundo, porque ele dizia que a verdadeira educação era extrair o sentido que as pessoas dão a si mesmas, às suas vidas e ao mundo. E por isso, há um certo tipo de questão a ser feita, as perguntas geradoras. Segundo Paulo Freire, a abordagem bancária das escolas tradicionais acontece quando a professora só faz uma pergunta que ela mesma sabe a resposta. E então, a professora faz a pergunta, e quando uma pessoa der a resposta certa, a professora dirá, sim, é isso mesmo. E é assim que se faz o depósito mental. Paulo Freire perguntava, o que acontece quando a professora faz perguntas para as quais ela não sabe a resposta? Se ela fizer uma pergunta, mas não souber a resposta, então a própria pergunta se torna a porta ou a abertura para um diálogo, e se torna a porta ou a abertura de um diálogo entre iguais, porque a professora não sabe a resposta, e talvez a professora a quem se faça a pergunta também não saiba. É através desse processo de diálogo que a realidade se constrói, com novidades para ambas as partes. E é dessa nova realidade que surge a possibilidade de mudança. E é dessa nova realidade que as pessoas escapam da cultura do silêncio. De acordo com John, Paulo Freire dizia que nesse processo você deve escolher perguntas com poder emocional na vida da pessoa a quem se faz a pergunta. Tem que ser emocionalmente relevante e poderoso na vida dela. Então, o que você precisa fazer, se você quiser se engajar em um diálogo, em cocriação, é encontrar perguntas que sejam emocionalmente poderosas e compartilhá-las. É importante que a pessoa que faz a pergunta não saiba a resposta. Se quem já fizer a pergunta já souber a resposta com antecedência, isso não irá empoderar a outra pessoa. Isso é, na verdade, tentar prever o que a outra pessoa vai dizer. E se você pode prever o que a outra pessoa vai dizer, então isso é controle, não é liberdade. A verdadeira liberdade vem quando você não pode prever qual será o resultado. E Paulo Freire disse que a educação é a prática da liberdade. A prática da liberdade é abrir mão do controle, pois são feitas perguntas das quais você não tem resposta. E delas surgirá
a possibilidade. Depois que uma resposta é dada, vem a possibilidade de algo novo, que não poderia ter sido previsto antes. E é por isso que aquelas questões de que fala Paulo Freire são geradoras. Por isso fazem parte da conscientização, porque elas estão trazendo a consciência para onde ela não existia. Parabéns, Flávia. Parabéns, Paulo Freire. Viva!